Os irmãos podem abrir, por favor, em Abacuque. Nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 12, e o capítulo 2 inteiro. Então, Abacuque 1, 12. Vamos ler bastante coisa hoje. Mas antes da gente ler, só relembrar o que está acontecendo aqui, né? Abacuque foi um profeta. Ele é chamado pelos estudiosos de profeta menor. Isso não tem absolutamente nada a ver com a sua importância, também não tem a ver com a sua estatura, né? Não sabemos o tamanho de Abacuque. O fato dele ser chamado de menor, junto com outros, significa que ele escreveu menos. São só 3 capítulos do seu livro. Então, Abacuque foi um profeta que viveu provavelmente no período de Jeremias. Quase não temos informações dele na Bíblia, mas que, orando, pedindo para que Deus resolvesse o problema do povo, que estava todo mundo desviado e o mal imperava em Israel e Judá especificamente, Deus, então, no capítulo 1 até o versículo 11, conta que vai enviar um povo, os caldeus, que vão exercer juízo. Se você ler aí depois, né? Capítulo 1, de 1 a 11, você vai ver que Deus vai enviar um povo e vai fazer e vai usar várias imagens para que a gente entenda como seria esse período de julgamento. E seria um período de julgamento muito pesado. E a gente sabe que aconteceu mesmo. O texto, a partir do 12, é a resposta de Abacuque. Então, Abacuque vai dizer o seguinte, e o texto diz: Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Porque tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é pelo meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. A partir daqui quem fala é o Senhor, é Deus, tá? O Senhor me respondeu e disse: Escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, e nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é fato que todos esses povos proferirão entre ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas.
Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores, e não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restam virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, todas as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos, para pôr em seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se fadiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor e o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha. Porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestras de mentira, para que o artífice confie em sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorde, e à pedra muda, levante-se, porque pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês já passaram por alguma situação de injustiça? Vocês já tiveram essa sensação de estarem sendo injustiçados? Talvez seja num jogo de futebol que o juiz não dá uma falta para o seu time, ou dá uma falta que não foi, valida um gol ilegal. A gente não fica com uma sensação ruim? Fomos roubados. Isso, claro, no futebol, para a gente que não joga, né, nós não somos jogadores de futebol, isso é uma coisa de menor importância. Mas às vezes você já se sentiu injustiçado por coisas realmente sérias. Às vezes uma demissão, às vezes na sua casa se apanhou no lugar de seu irmão, sua irmã. Talvez vi olhares, não quero falar nada. Às vezes situações onde a gente não merecia ser punido, e foi. Vocês já passaram por isso alguma vez? Veja, isso são coisas que realmente acontecem e nós nos sentimos injustiçados. Mais ou menos isso que Abacuque estava pedindo, estava se sentindo nesse momento. Ele tinha pedido para que Deus fizesse juízo contra o seu povo, trouxesse juízo contra o seu povo, porque o seu povo tinha se afastado. E Deus fala, então, vou mandar uma nação má que vai executar juízo no meu lugar. E agora ele não é o que ele gostaria que fosse. Ele está se sentindo injustiçado, porque uma nação que é fora do povo de Deus, uma nação ruim, vai exercer esse tipo de juízo. Mas será que Deus peca com isso?
Será que Deus está abandonando a justiça dele? Será que esse povo mau ficará então sem castigo? É o que a gente vai ver. Bom, mas como a gente sabe que Abacuque não gostou do que Deus falou para ele no começo desse capítulo? Porque ele vai dizer para Deus algumas coisas que a gente percebe que ele não está muito satisfeito. Ele faz essa análise dizendo que Deus seria mau permitindo que o povo dele fosse pescado. Vocês viram essa alegoria, essa imagem? Não é exatamente alegoria, tá? É um texto poético, então é assim que os hebreus fazem poesia, criando imagens. E aqui tem uma imagem muito clara de pesca. Anzol, tem a ideia da rede de arrastão. É como se a gente vem puxando uma rede por um lago e levando tudo que tem ali dentro. Era essa a ideia aqui que Abacuque está falando para Deus. Você vai permitir que esse povo mau faça isso conosco? Traga essa rede e nos pesque, nos mate dessa maneira? E ele não está muito satisfeito, não, Abacuque. Ele inclusive, fala quem é Deus para Deus, né? Isso aqui é uma oração dele para o Senhor. Ele até começa dizendo assim que não morreremos, né? No versículo 12. Ele fala que tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Quem disse que Deus estava tolerando a opressão, né? Quem falou isso? É meio que ele estava falando assim: eu conheço o Senhor, eu sei quem é o meu Deus, o Senhor é santo, o Senhor não vai permitir que essas coisas aconteçam. O Senhor não vai fazer com que nosso povo sofra. Ele está querendo explicar para Deus como é ser Deus. Ele está tentando explicar para o Senhor o que o Senhor deveria fazer. Com isso a gente percebe alguma coisa aqui, né, irmãos? A gente sempre fica satisfeito com o que Deus faz na nossa vida? Abacuque estava dizendo assim: não é o que eu pedi, não é o que eu pedi. O que o Senhor vai fazer não é o que eu pedi. Eu pedi para que o Senhor corrigisse o povo. Não é desse jeito que eu quero. E aí ele começa a ensinar a Deus a ser Deus. De novo, nós concordamos com todas as ações de Deus na nossa vida? Ou concordamos é uma palavra muito forte, que Deus não pediu a nossa opinião sobre o que Ele faz. Mas nós gostamos de tudo que Ele faz na nossa vida? Todos os processos da nossa vida, eles são agradáveis aos nossos olhos? Se Deus pergunta, você já sabe da sua história até esse presente momento, você está aqui agora, olhando para trás. Se Deus perguntasse para você, fala assim: você acha que eu deveria te tratar como eu te tratei? Você não tem um ponto ou outro que você que você queria corrigir? Você fala assim: Senhor, está tudo bem, gostei de estar aqui, mas aquela situação ali o Senhor poderia ter feito diferente, não podia não? Não é bem assim que eu queria. É o que Abacuque está dizendo. Porque Abacuque, assim como nós, enxergamos o mundo de maneira limitada. E a gente acha que sabe fazer as coisas do jeito certo. Nós olhamos e imaginamos: não, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas Deus não está se importando muito com a nossa opinião nesse sentido, irmãos. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe tudo, desde sempre. Abacuque tem a vontade de que Deus o obedeça, assim como nós. Mas Deus vai fazer as coisas do jeito dele. Irmãos, nós temos uma grande dificuldade na vida.
que é de fato confiar em Deus. Nós falamos disso na semana passada, dizendo que nós pecamos quando confiamos na nossa própria força. E agora nós vemos Abacuque fazendo uma coisa que nós fazemos também com frequência, que é querer ter o controle da nossa vida pleno, querer ter o controle dos destinos e de como Deus age nesse mundo. Nós gostaríamos muito que Deus executasse o juízo assim como nós queremos. Eu tenho certeza aqui que a maioria das pessoas tem um plano para a vida, tem um plano para resolver todos os problemas do universo. Se a gente pudesse discutir aqui, se ia falar para mudar o Brasil, a gente poderia fazer isso e aquilo. Para mudar a igreja, a gente podia fazer isso e aquilo. Para fazer não sei o quê, a gente poderia fazer tal coisa. Na nossa cabeça, tudo funciona perfeitamente. Na nossa cabeça, tudo dá certo. Parece que Deus não nos ouve, né? Parece que Deus não entende que os nossos planos são bons. Nós temos dificuldade, muita dificuldade, de confiar em Deus. Nós temos uma luta interna. Porque confiar em Deus é permitir que, ou permitir não, né? Também permitir é uma palavra muito pesada, mas é aceitar que Deus faz coisas que não são o centro da minha vontade. Às vezes, a nossa vida não dá certo como a gente imagina. Às vezes, o plano que você fez quando você era mais jovem e decidiu, assim, quando eu tiver tantos anos, eu vou ser assim, vou ser assado. E quando os nossos sonhos se frustram, a gente se rebela. Senhor Deus, não é isso que eu quero. Não é essa a minha vontade. Senhor, Tu és bom. Senhor, o Senhor está permitindo que eu sofra. Nós temos essa dificuldade, meus irmãos. Nós temos essa dificuldade do profeta de aceitar que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Deus, então, responde. E responde dizendo que ele deveria escrever a resposta. E que essa resposta deveria ser escrita de um modo que fosse grande e legível para que até uma pessoa correndo pudesse ler. Como se ele estivesse colocando assim, Abacuque, eu vou dizer agora, coloca no outdoor, escreve no outdoor. Quem estiver passando de carro vai conseguir ler o que eu estou dizendo. Precisa, porque eu preciso que vocês saibam. Saibam que o importante é vocês crerem que Deus sabe o que está fazendo. Ele até cita aqui uma passagem que para a gente é muito conhecida, que o justo viverá por sua fé. E aqui faz um comparativo entre os arrogantes e os retos. E basicamente diz que a gente precisa aprender a confiar no Senhor e que o juízo de Deus não deixaria de acontecer. Se Abacuque estava muito preocupado em ser injustiçado, porque vinha uma nação maior, mais forte, e derrotaria os judeus, muitos seriam levados escravos, muitas pessoas morreriam. A sensação de Abacuque era que, então, eles ficariam impunes diante de tamanha maldade? E a resposta aqui, além de que nós devemos crer, é que não. Deus fará juízo. E esse texto, a partir do versículo 6, tem 5 ais. Ai é um termo de condenação. Então Deus faz 5 ais. Ai dos que acumulam do que não é seu.
ai daqueles que roubam. Viria uma nação que viveria em outro lugar, que passaria por ali e levaria muitas coisas. Roubaria uma nação que acumularia riquezas dos despojos de uma terra perdida. E aí a sensação é, vai ficar impune? Deus fala, não. Ai desse que acumulou o que não é seu. Ai daqueles que enriqueceram tirando o que é dos outros. Ai desses. Porque no final, eles vão perder tudo. Nós temos essa realidade no nosso país muito forte, né, irmãos? Nós vemos pessoas enriquecendo, tirando dinheiro do que não é deles. Eles não estão usufruindo do dinheiro do trabalho honesto. Muitos enriquecem através de desvio de dinheiro público, de recebimento de propina ou de venda de produtos ilícitos ou fruto de roubo. Muitos desses ficam ricos. E talvez você olhe e fale assim, isso é injusto. Onde Deus está vendo isso? Deus não está vendo, não? A resposta é, ai desses, porque eles estão conquistando tesouros materiais nesse mundo, tirando o que não é deles. Um dia eles vão perder absolutamente tudo o que construíram, absolutamente tudo. Eu espero que essa não seja a nossa realidade aqui. Eu espero que você esteja satisfeito com o dinheiro que você ganha honestamente. Eu espero que você não esteja desviando dinheiro público ou qualquer coisa do tipo, aceitando propina. Eu espero que você seja uma pessoa honesta, que comercialize as coisas num valor justo e não se aproveitando da situação. Vocês lembram do momento que teve a paralisação dos caminhoneiros? Vocês lembram disso? Quanto chegou o litro da gasolina? Sei lá, estava R$3,50, tinha gente vendendo a R$10, R$15 o litro. Vocês lembram disso? Ai desses que se aproveitam da situação para ficar rico. Ai daqueles que tomam dinheiro dos outros. Nós, como crentes, irmãos, nós sabemos que isso é verdade. Nós sabemos. Nós podemos e devemos trabalhar para usufruir do que essa terra tem. Não tem nenhum pecado em ganhar dinheiro. Não tem nenhum pecado, nenhum. Mas nós sabemos que o dinheiro que a gente ganha para usar nessa terra tem um limite de tempo de uso, não tem? E nós não vivemos aqui pela eternidade. A gente sabe para onde a gente vai. Deus pode te dar a bênção de ser uma pessoa rica, até para que você possa abençoar outros, ser generoso com o que Deus te deu. Mas, ai de você, se o seu coração está em construir um patrimônio, extorquindo, tirando, roubando. Eu não conheço cada um de vocês, eu não conheço o que cada um faz. Eu sei que muitos daqui são trabalhadores honestos e confiáveis. E que certamente eu ficaria extremamente tranquilo em deixar a minha casa, a chave da minha casa com a maioria de vocês aqui, sabendo que nada seria desviado. Mas eu não sei o coração de todos. Eu não sei nem, pode ser que alguém na internet está me ouvindo aí. Mas eu quero que saiba que se você constrói um patrimônio roubando, ai de você. Se você faz isso de maneira boa, você vai ter proveito, senão você vai ter perda. Em algum momento, tudo ficará perdido. Ai daqueles .
Ai daqueles que também, juntando de maneira ilícita, buscam a sua própria defesa, se apoiando no mal também. Irmãos, eu vim de um bairro relativamente pobre em Osasco. Os irmãos, já falei muitas vezes de Osasco aqui. Só tem Osasco para falar na minha adolescência, né? Eu morei lá. Então, eu vim de um bairro que chama Jardim da Abril, onde na minha época era muito perigoso. E em geral, os conhecidos que eu tive que acabaram se envolvendo em coisas ilícitas eram pessoas extremamente inseguras. Gente preocupada o tempo inteiro. Porque aqueles que fazem o mal sempre estão sujeitos a ser levados pelo mal. O bandido nunca está sentado na frente da casa dele conversando tranquilamente. Ele está sempre preocupado de ser abordado pela polícia ou ser morto por outro bandido, eu não sei. O que eu sei é que essas pessoas que eu convivi ficavam o tempo inteiro preocupados com o que estava acontecendo. Eles não tinham um minuto de paz. E esses que juntam bens mal adquiridos tentam colocá-los todos em um ninho bem alto para se livrar da garra do mal, é o que diz o versículo 9. Isso não adianta. Não importa o que você faça. Não importa se você tenta buscar um lugar seguro para você. Se você constrói a sua vida apoiado no mal, saiba que, como no versículo 11 diz, até as pedras da parede clamarão contra você. E no 10 diz assim: ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida. Se tem algo perigoso nesse mundo, é se envolver com o mal, se envolver com o banditismo ou com coisas ilícitas. Ao destruir muitos povos, você está pecando contra você mesmo. Infelizmente, irmãos, tem até uma música de um grupo famoso de rap, que em algum momento de uma música ele diz assim, que ele tinha 27 anos e com isso ele estava contrariando as estatísticas. Eu me recuso a cantar. Me recuso. Mas com 27 anos ele se sentia velho. Ele falou assim, eu deveria ter morrido antes, mas eu sou um vencedor, um vitorioso, porque eu cheguei na idade de 27 anos de idade. Que coisa, né, irmãos? Que coisa, né? 27 anos é um menino ainda. Nem sabe ainda da vida, está aprendendo as coisas e já é, segundo a estatística do mal, um idoso. Não importa se você tenta se proteger com a sua própria força, se você faz o mal, ai de você. Porque certamente um dia a conta chegará. Aos mais jovens, em especial, prestem muita atenção com quem vocês andam. Muita atenção. Ouçam seus pais. Porque se eu fui livre desse mal, obviamente que a principal proteção foi a de Deus, mas eu também contei com pais rígidos que não permitiam que eu fizesse o que eu queria. E com isso me afastaram de gente que poderia me envolver em coisas erradas, em coisas ilícitas. Ter pais chatos é uma bênção. Eu sei que você reclama do seu pai, você fala, mas você é muito chato, muito chata, né? Não deixa eu fazer nada. Exatamente isso. E não é para deixar. Pais, não deixem mesmo. Porque se você deixa, é o fim,
é a morte. Não tem como. A Bíblia está escrita tantos mil anos atrás e ainda continua sendo a mais pura verdade. Ai daqueles que edificam uma cidade e a fundamentam na iniquidade. Irmãos, cidades na Bíblia normalmente são associadas com a busca da própria glória, ou a busca da glória do seu fundador. Por exemplo, segundo caso, né? Mas o segundo caso desse é a cidade que chama Babel. E em Gênesis 11, no versículo 4, diz assim, disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A intenção dos moradores de Babel era ter o seu nome colocado no livro da história. Eles queriam, construindo aquela cidade, ficar conhecidos pela eternidade. Eles queriam que todo mundo os visse e soubessem o quanto poderosos eles são. E esse texto diz assim que ai daqueles que edificam uma cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Ai daqueles que querem colocar o seu nome na história e passam por cima dos outros. Ai daqueles que, para serem importantes e conhecidos, atropelam pessoas, cancelam, que é um nome novo, né, de destruir uma reputação. Hoje a gente chama de cancelamento. Ai desses que querem ter o seu nome escrito nos outdoors. Um dia a glória do Senhor encherá a terra e nesse dia nenhum outro nome será conhecido. Ai desses, porque um dia tudo que tentou construir vai ser completamente devastado. Não há nenhum outro nome, meus irmãos, que será conhecido além daquele do Senhor. E se alguém está tentando colocar o nome na história através de maldade, de assassinatos, sejam eles físicos ou de reputação, ou que tem a iniquidade como seu fundamento, iniquidade tem uma relação com a desobediência da lei, ai desses, tudo vai ser destruído. Ai daqueles que abusam, ai dos abusadores sexuais em especial, ai daqueles que fazem o mal, que dão vinho misturado para ver a nudez das pessoas. Esses reis, esses poderosos que assim fazem, eles não se contentam em pecar sozinho, eles querem envolver outras pessoas. Então eles batizam bebida, eles forçam, eles abusam. Eles não estão satisfeitos em manter entre eles o pecado. Eles querem que outros façam, participem. Ai deles, porque um dia eles sofrerão da mesma maneira. Ai deles, porque aqueles que usarem de violência serão violentados. E ai dos idólatras. Ai daquele que coloca a sua esperança em um ídolo, em uma imagem de fundição. Ai daquele que coloca a sua esperança em algo que não é Deus. Ai daquele que coloca a sua felicidade naquilo que não provém do Senhor. E nós também fazemos isso de maneira muito comum. Nós idolatramos também
nós temos os nossos ídolos. Eu espero que não vocês, né? Ninguém aqui faz isso, eu tenho certeza. Mas num dia de tristeza e dificuldade, fala assim: vou comprar alguma coisa, porque hoje eu estou triste. Você está colocando a sua felicidade em uma compra. Esse ano foi muito difícil, vou trocar de carro para ver se as coisas melhoram. Minha vida está muito complicada, preciso de uma casa para ter segurança. Ou preciso de um plano de saúde, porque senão eu morro. Tudo isso que eu digo a gente faz. Nós compramos, nós queremos uma casa, precisamos de um plano de saúde. Nada disso por si é pecado. O ponto é se ele é o nosso ídolo. O ponto é se isso substitui a Deus. Quem é que te cura, não é Deus? Nós não acreditamos que o Senhor cura? Acreditamos. Sempre que alguém fica doente, a gente vem aqui, não, irmão, vamos orar pelo irmão X. Porque se você não acreditar que Deus cura, nem ora. Não faz sentido. Mas nós acreditamos. Mas onde está o nosso coração? Se você perdeu o plano de saúde, o que acontece com você? Se você, amanhã ou depois, perder a sua casa, o seu carro, ou se algo acontecer e você precisar de ajuda financeira, como é que fica a sua vida? Será que tudo isso é um ídolo para você? Ai daqueles que colocam o seu coração nos ídolos, porque o Senhor está no templo. O Senhor é presente. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está conosco o tempo todo. E nós temos nele a nossa esperança, e deveríamos ter nele a nossa esperança completa, total. Ai dos idólatras, porque um dia estarão diante do Senhor. Um dia se apresentarão diante do Deus, Criador de todas as coisas. Um dia o Senhor, julgando o povo, vai julgar também os idólatras. Certamente, diante do Deus Criador do céu e da terra, daquele que fez todas as coisas, você vai conseguir tirar... Ele ficará pouquíssimo impressionado com a sua conta bancária. E não importa, do Elon Musk, não importa. Deus não olha para o Elon Musk e fala assim: olha, esse tem dinheiro, viu? Esse conseguiu recursos na vida. Não olha. Deus não vai olhar para a gente e vai falar assim: mas esse daqui é muito habilidoso, olha como ele toca bonito. Fala assim: esse daqui faz isso bem ou faz aquilo. Irmãos, qualquer ídolo que nós colocamos entre nós e o Senhor não nos poupará do dia do julgamento. Não imagine que nós temos outro mediador que não Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso único mediador. Ele é o nosso advogado. E nós só somos salvos porque nós confiamos que o sacrifício dele nos pagou pelos nossos pecados, nos livrou da morte. É o sacrifício de Cristo que faz com que nós não sejamos condenados pela eternidade. Essa é a única esperança que nós deveríamos ter. Nós deveríamos, tendo a salvação, ter a alegria e a completude. Porque não nos falta nada. Não precisamos de nada além de ser salvos. O fato é que o Senhor está no templo. E um dia, o mundo, todos os seres criados, se calarão diante dele. E ai daqueles que são idólatras, que creem em outros deuses, que colocam a sua esperança em algo que não é o Senhor.
Concluindo, irmãos, Deus nem sempre faz o que a gente quer. Muitas vezes as coisas não dão certo. E diversas vezes nós somos injustiçados. E na nossa situação, nesse mundo perdido, parece que o mal vence. Parece que a injustiça ganha. Mas não, irmãos. A justiça de Deus vai prevalecer. Deus executará justiça no tempo certo. Não importa quão poderoso, não importa quão rico, não importa quão importante seja alguém, todos nós estaremos diante do Senhor, e aqueles que não se renderem a Cristo serão condenados pela eternidade. Saiba que, por mais injustiçado que você se sinta, o que nós precisamos é confiar que Deus fará a justiça, que Deus está no controle de todas as coisas e a justiça do Senhor virá no tempo certo. Aprender a confiar nisso não é fácil. O profeta não aprendeu rápido, nós também não. Mas por isso a gente vai orar, pedindo para que Deus nos abençoe e nos capacite a confiar na sua justiça. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, Senhor. E por diversas vezes, a nossa vontade de justiça é diferente da tua. Pai, nós diversas vezes pensamos que o Senhor está atrasado ou errou no seu julgamento, porque diante dos nossos olhos o mal tem vencido. Pai, nós nos vemos como peixes sendo pescados numa rede de arrastão. Somos levados, ó Pai, pela iniquidade, pelo pecado, pelo mal que nos assola. E parece mesmo que aquele que é ímpio vence. Mas isso não é a verdade. Certamente virá o dia onde o julgamento chegará, Senhor. E o Senhor fará justiça, e o Senhor punirá o mal, e o Senhor recompensará aquele que estiver do seu lado. Pai, que o Senhor nos ajude a crer nisso, que o Senhor nos ajude, Senhor, a confiar na sua justiça, e não na nossa própria força, e não no nosso próprio braço. Que nós descansemos no Senhor, que nós tenhamos em Ti, Senhor, a nossa esperança, e que a confiança, Senhor, que um dia todo o mal será punido, esteja no nosso coração. Que nós tenhamos isso como sustento, que nós tenhamos isso como alimento, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Somos justificados não porque somos bons, mas pelo que o Senhor fez por nós. Clamamos, Senhor, que o Senhor alcance aqueles que estão longe também. Pai, que o Senhor transforme o coração do ímpio, que o Senhor quebre o coração daquele que está afastado, para que esses, ó Pai, não sofram condenação, mas que nós creiamos que aqueles que fizeram o mal e não se converterem, que o Senhor virá com o julgamento. Pai, transforme o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.